thought I saw the devil. É provável que em algum momento da sua vida você tenha ouvido a frase: é para o seu próprio bem. Sendo mais específica, posso deduzir que isso veio de um dos seus pais ou de qualquer outra pessoa que cuida de você. Normalmente essa frase foi dita após uma punição, seja essa verbal ou física. Mas foi realmente para o seu bem? Você já parou para pensar se de fato aquela repreensão serviu de algo? Seja sincero, você nunca mais fez aquilo de errado porque realmente entendeu o suposto mal que aquela ação iria lhe trazer ou apenas porque estava com medo de sofrer novamente a tal lição que foi dada a você? É um fato que devemos saber e entender que todas as ações terão consequências, positivas ou negativas. Os pais têm a responsabilidade de explicar e deixar explícito essa ideia na cabeça das crianças, para que assim as mesmas possam ter limites quando chegarem numa idade mais avançada. Porém, é somente as crianças que devem ter em mente o que são limites? Ou o significado dessa palavra deve ser colocado também na cabeça de alguns responsáveis? Para se ter noção do que quero dizer, podemos citar entre os vários casos de violências que ocorreram no seio familiar. Esse em especial roubou a atenção da mídia. No início deste ano, no dia 23 de fevereiro, uma criança foi resgatada da tutela de sua mãe após ser encontrada com os tornozelos amarrados por um fio ao muro de sua casa. Esse caso ocorreu na cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná, e o motivo que levou a mãe a fazer esse absurdo foi simplesmente banal. Ela não queria que a criança saísse para a rua. O que mais choca nesse caso é que, em sua defesa, a mãe disse que até então via aquilo como algo normal. Ainda deixou claro que só reproduziu algo que lhe foi feito na infância. Enfim, o ponto a ser analisado depende da perspectiva dos mais velhos dessa história. Para eles, aquilo que foi tratado como um absurdo não passava de uma simples correção para o que seria um mau comportamento. Com isso, podemos ter certeza de que a maioria das pessoas optarão sempre pelo caminho mais rápido e fácil para a educação dos filhos, enxergando aquilo como um castigo banal ou levando a dor da criança como passageira, mesmo que esteja claramente deixando sequelas na criança. Sequelas essas que, na maioria das vezes, são inteiramente emocionais. Isso ocorre porque muitos dos responsáveis não têm tempo ou paciência para lidar com as crianças de temperamento agitado ou incontrolável. Soluções fáceis e preguiçosas, que na maioria das vezes se resumem a pura violência, são a saída que elas encontram para resolver os problemas de forma puramente momentânea. Acontece que nem todos os pais nasceram de fato para serem pais. A violência familiar mexe com uma criança de uma forma muito mais assustadora do que a gente pode imaginar. Ela é a razão da destruição de famílias de uma forma lenta e silenciosa, e por isso é tão perigosa. Ela entra como um lobo vestido de cordeiro. Começa com simples frases aparentemente inofensivas como: é melhor você nem tentar. Você não faz nada direito. Você é vergonha da família. E vão a níveis extremos de pressão psicológica em quadros quase que irreversíveis. E o mais intrigante de tudo isso é que isso são apenas frutos. As humilhações dentro da família são frutos. Os tapas e as surras exageradas são frutos. Os confinamentos criminosos são frutos. E tudo que rege uma violência é um fruto. Uma violência tem uma origem, tem um início. Ela não nasce do nada. E para que possamos combatê-la, nós precisamos entender de onde ela vem. Recentemente o Brasil parou para falar sobre um homem que aterrorizou toda a região de Goiás e o Distrito Federal. Lázaro Barbosa, um serial killer que com certeza você já ouviu falar, que deixou ao todo 7 vítimas fatais, incluindo a chacina de uma família inteira e de vários outros crimes. Pouco se sabe sobre a infância e a vida de Lázaro antes das suas atividades criminosas, mas sabe que ele vem de uma família onde seus pais se separaram quando Lázaro era muito novo. Por razões de violência doméstica e abuso, foi encontrada uma carta que não se tem ainda confirmação da veracidade, mas aparentemente foi escrita pelo criminoso, que contava sua história.
A carta conta detalhes da sua relação com seu pai e das suas motivações, demonstrando desprezo pelo seu passado e por tudo que Lázaro construiu. Ele tinha um lado psicológico que envolvia psicopatia e desequilíbrio mental, e após toda essa repercussão, criminólogos, neurocientistas, psicólogos estão se juntando e tirando algumas conclusões sobre as motivações do criminoso. Lázaro vem de uma família completamente desestruturada, com históricos de abusos constantes, insegurança financeira, insegurança educacional e agressões por seu pai que consumia bebidas alcoólicas constantemente. Esses fatores somados constroem um ambiente completamente nocivo a uma criança em desenvolvimento exposta a isso. É comprometedor e determinante para o futuro do estado mental e da saúde psicológica quando adulto. Reflete em seus comportamentos, suas decisões e escolhas. Um homem é o que é em sua origem, e não há nada que justifique as ações da violência. Ações individuais são decisões que possuem fatores externos que influenciaram, porém não deixam de ser decisões que caem na responsabilidade do indivíduo. Mas através da antropologia, nós analisamos o quão é irresponsável, através de nossas decisões, construir um ambiente tão degradante que vai impactar completamente um outro indivíduo, sem ele ter a menor opção de escolha. Você não escolhe nascer em uma família desestruturada, mas você escolhe o que vai fazer com essa sua origem, o final que você vai ter. A violência é uma semente que só irá brotar se você der água a ela. Mas se o indivíduo nunca teve acesso a nenhum tipo de ciência socioemocional, se ele não tem as ferramentas necessárias para fazer a decisão correta, se você nunca teve a experiência de sentir e consentir o próximo, como vai tomar a decisão correta? Todos têm o direito de tomarem decisões sendo boas ou ruins, mas para tomarem decisões precisam antes ter opções. E essas opções precisam ser mostradas, precisam ser ensinadas. E cá entre nós, a gente vai precisar formar ainda quantos Lázaros para que nós paremos de olhar só para os frutos e não para as raízes. Porque a gente pode cortar os frutos, a gente pode pegar os criminosos, assassinos, estupradores, prender e ok, acabou a violência? Ela não vai acabar. A raiz continua plantada e vai germinar de novo. E quantas vidas ainda precisarão ser perdidas para que entendamos que o problema está na estrutura social do homem, que está em uma cultura onde trabalhar as ciências de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da empatia, da saúde psicológica é considerado algo chulo, sem importância. Porque esse trabalho sem importância é o que destrói a estrutura de uma família. Quando o indivíduo não tem desenvolvimento do eu consigo mesmo, não é preparado para o convívio coletivo, não tem desenvolvimento da empatia, como ele conseguiria construir e manter construído uma família? Ou pior, se isso já foi afetado durante os primeiros anos de vida do indivíduo, e agora com ele já adulto, ele tem problemas de conseguir interagir de forma humana com o próximo. E se todos esses fatores refletiram na construção de uma pessoa que já não tem mais noção de onde começam os seus direitos individuais e de quando acabam os direitos individuais do próximo, ela pode ir desde um pai de família dominado pelos entorpecentes e bebidas, onde desconta os seus problemas e as suas frustrações no seu dia, na sua família, na sua esposa, no seu filho, porque já não vê mais uma saída onde você não destrua a sua família por causa da sua falta de autocontrole em lidar com suas emoções. Você vai disso até um assassino em série que tem que pegar essas frustrações de quando pequeno e se transformar em um monstro, expressando o ódio, a humilhação e o abandono em forma de morte. Como anteriormente abordado, a violência e os abusos no meio familiar são assuntos importantíssimos e infelizmente mais recorrentes do que parecem. Um dos principais indícios que algo não está certo é a mudança de comportamento repentina, assim como a reclusão. Uma criança muito calada ou que isolou-se das demais sem um motivo aparente é de se chamar a atenção. Afinal, mesmo que inicialmente não tenhamos convicção de que vem ocorrendo um abuso, é um motivo para ficar alerta. Justamente por essa incerteza é essencial tratar o caso com cuidado, não invadindo sua privacidade. Sem dúvidas, o melhor lugar para notar essas alterações é na escola. Ainda que crianças sintam-se mais à vontade para se abrir em lugares descontraídos como parques ou praças,
O ambiente escolar é o local que ela passa mais tempo do seu dia, consequentemente, onde será mais fácil notar qualquer coisa. Fora da escola, é bem-vinda a atenção da comunidade. Além das mudanças de comportamento, alguns tipos de brincadeiras também levantam suspeitas. Em um desenho, por exemplo, ao detalhar órgãos genitais, é deduzível que a criança de alguma forma está tendo contato com coisas que não são da sua idade. Outro caso possível é na relação com os colegas. A curiosidade pelo corpo em certos tempos é comum, afinal, com o desenvolvimento da criança surgem juntamente as dúvidas. Todavia, quando as brincadeiras passam a ter foco apenas nisso, esse jovem pode estar tendo um maior contato com esse tema no meio familiar. Alerta! Perigo no lar. Sabia que um ambiente familiar pode influenciar no comportamento da criança dentro de um ambiente social? Bem, provavelmente você já deve ter tido algum colega agressivo que, quando percebia que estava perdendo uma discussão, apelava para os punhos, não é verdade? Pois bem, na maioria desses casos, a criança pode ter sido influenciada a resolver seus problemas com violência por conta do que acontece em casa. Já nos casos de abuso sexual, dados mostram que adultos que praticam abusos sexuais também já foram vítimas um dia. E isso, é claro, na maioria dos casos. Deixando isso bem claro. O que prejudicou seu desenvolvimento afetivo, já que o trauma que teve na infância pausou o seu desenvolvimento de instintos sexuais, fazendo com que ele só sinta prazer com um ser mais jovem e principalmente repetindo o que ocorreu com ele próprio. Isso ocorre porque aquela cena traumática não sai da mente do indivíduo, dando a ele uma confusão mental e influenciando nos seus instintos afetivos. Não, os perigos não param por aí. Outro grande problema está na família abusiva, onde ocorre uma troca de papéis. Aquele indivíduo que teria o papel de proteger vira o causador do problema, e aquele que deveria dar afeto e carinho apenas consegue proteger, prejudicando assim o desenvolvimento psicológico do menor, problema que atualmente é chamado de violência intergeracional. Além disso, as pessoas têm a visão de que os abusos sexuais são causados em maior índice com quem vem de fora, mas a maioria dos casos veio com quem estava pelo lado de dentro, ou seja, do pai biológico, e não do padrasto, caso não tenha entendido a ideia. Na lista de casos de abuso sexual, primeiro nós temos o pai biológico, para depois o padrasto, para depois o tio e assim sucessivamente. Tanto que cerca de 65% dos casos de abuso são causados por parte do grupo familiar. E esses abusos podem causar como consequência pós-traumática, depressão, TDAH, autolesão, transtorno do estresse, crimes, perda de memória e da capacidade de raciocínio lógico e, no pior dos casos, suicídio. Além de, caso tenha uma exposição constante a maus tratos e emoções negativas, o indivíduo pode ter tendências a ser mais sensível a perceber ameaças. Por isso, alerto: o tratamento psicológico é crucial para resolver esses problemas. Quando uma criança é abusada em seu lar, ela de início tende a não falar, na maioria das vezes por algum tipo de ameaça do tal agressor. Por exemplo, Se você contar alguém, o papai vai preso. ou coisa do tipo. Esse segredo pode ficar até entre anos entre o agressor e o abusado. E para ela revelar tal ato acontecido, ela precisa se sentir segura
Por isso, na maioria das vezes, ela acaba revelando isso em seu ambiente escolar, que ela se sente segura e sabe que o agressor não vai estar lá. E por isso que os professores têm que sempre ficarem espertos e com ouvidos abertos aos alunos, entender eles. Porque em 94% das vezes o aluno está falando a verdade, porque ele sabe o que aconteceu com ele. Ele pode até não entender certamente a palavra certa para isso, mas ele sabe muito bem o que aconteceu. E em apenas 6% dos casos acaba sendo mentira. Porém, essa mentira não resistirá a algumas perguntas. I curl up and die. É claro para todos que o abuso sexual é o que traz más memórias e experiências para a vida da vítima. Mas quem são os abusadores? Não existe um perfil ou estereótipo para caracterizar e identificar um abusador. Eles podem ser quaisquer tipos de pessoas, independente de classe social, idade, cor, gênero e sexo. Ou seja, aquela pessoa simpática, com cara de anjinho, que aparenta ser santa, pode vir a cometer um abuso sexual. E na família, a mesma coisa acontece. Todos podem ser abusadores. Contudo, pais e padrastos são os abusadores que contêm o maior número de denúncias. Mas não é porque a pessoa está na posição de figura paternal ou pertence ao sexo masculino que ela vai abusar. Como já dito, não existe um perfil. A vontade de cometer o ato é algo que vem do psicológico do abusador, podendo ser autores pais, mães, avós, tios, tias, padrastos, madrastas e também os outros integrantes da família. Por ser de autoria masculina, a maioria dos abusos dentro de casa, é difícil vermos denúncias de abusadores do sexo feminino, mas infelizmente é algo que acontece. Em pequena quantidade, e por conta do número de ocorrências não ser tão grande em relação ao outro, alguns casos não ganham importância e acabam sendo esquecidos. O abuso sexual dentro de casa, realizado por alguém do sexo feminino, pode ser feito por mães, avós, tias, primas e etc. E esse abuso, assim como dos homens, acontece com bebês, crianças e adolescentes. Algo muito curioso é que um abusado, ou seja, uma vítima de abuso sexual, pode vir a se tornar um abusador, por conta de fatores psicológicos, ou seja, não é todo abusado que se tornará um abusador. Isso depende de como a vítima irá lidar com suas questões psicológicas. Bom, a violência sexual infantil ainda é realidade no Brasil. Os dados sobre abuso de crianças e adolescentes revelam números alarmantes. De acordo com um balanço mais recente do Disque 100, foram registradas 17 mil denúncias de violência sexual infantil apenas em 2019. Isso é equivalente a uma ocorrência a cada meia hora. No entanto, mesmo que grande a quantidade de casos registrados, não reflete a real situação do problema no Brasil, uma vez que muitos não são denunciados. Neste sentido, a informação se faz forte e aliada no combate do abuso sexual infantil. Por isso, é importante que nós devemos saber denunciar os casos de violência a crianças e adolescentes no Brasil. Por isso, o Disque 100 foi criado, ou o Disque Direitos Humanos. É um serviço de proteção vinculado ao governo federal que recebe, analisa e encaminha denúncias de violação aos direitos humanos. Para efetuar a denúncia, o usuário disca para o número 100, passa pelo atendimento eletrônico e após selecionar a opção desejada, é encaminhado para o atendimento humano, que registra a ocorrência e envia para os órgãos de proteção competentes. O serviço funciona diretamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e as ligações podem ser feitas para todo o Brasil por meio de descagem gratuita de aparelho fixo ou móvel. But I feel your skin on mine.
before I have to say goodbye. Could I breathe, please, one last time?